Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Consideremos, caros católicos, a segunda parte do Evangelho desse terceiro domingo depois da Epifania, a cura do servo do centurião. Entrando Jesus em Cafarnaum, o centurião foi até ele por si mesmo ou por emissários, fazendo uma súplica ao Senhor e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico e sofre. São João Crisóstomo destaca aqui a caridade fraterna do centurião. Reconhecendo a diferença hierárquica entre si mesmo e seu servo, reconhece, porém, a igualdade de natureza e suplica a Jesus Cristo que cure o seu servo. A esse primeiro pedido do centurião, Jesus Cristo responde dizendo que irá e fará a cura. Em outras ocasiões, como no caso da cura do régolo de Caná, Nosso Senhor não vai até o enfermo, até o doente, embora realize a cura. Por que essa disparidade na ação de Nosso Senhor, que pode parecer contraditória? Em alguns casos se dirige até o enfermo, em outros casos quer realizar o milagre à distância. Por que essa disparidade na ação de Nosso Senhor? Para melhor manifestar, caros católicos, a fé das pessoas envolvidas ou para melhor favorecer a fé das pessoas envolvidas. Não indo à casa do régolo de Caná, neste outro episódio do Evangelho, curando-o de longe, Nosso Senhor fortalece a fé do régolo e dos outros presentes, que tinham pedido ao Senhor para que fosse até o local realizar a cura, como se Nosso Senhor não pudesse fazê-lo à distância. Ao dirigir-se à casa do centurião, ao contrário, Nosso Senhor dá ocasião para que ele, o centurião, manifeste a sua humildade e a sua fé profundas, ao insistir que o Senhor poderia curá-lo simplesmente por uma palavra. Então, no caso do régolo, Nosso Senhor não se dirige e quer curá-lo à distância, e de fato o faz, para fortalecer a fé das pessoas. No caso do servo do centurião, Nosso Senhor quer ir até lá, para que então o centurião mostre a sua fé, dizendo que basta que Nosso Senhor diga uma palavra. Assim, quando Jesus diz que se dirigirá até lá e que vai curar o servo do centurião, esse pronuncia uma das mais belas orações do Evangelho, junto com uma profissão de fé. Senhor, não sou digno de que entreis na minha casa, porém dizei uma só palavra e meu servo será curado. Essa oração começa com um ato de respeito e mesmo de adoração. Senhor. Em seguida, vem um ato de humildade. Não sou digno de que entreis em minha morada. O centurião, reconhecendo-se miserável diante de Cristo, sabe que nada merece, mas que tudo vem da bondade de Nosso Senhor. E afirmando a onipotência de Cristo, pede novamente a cura de seu servo. Afirma essa onipotência de Cristo ao dizer que basta uma palavra do Senhor para curar o seu servo. E conclui a sua oração dando o seu próprio exemplo. Se ele, que tem soldados sob as suas ordens, disser a um vem, ele vem. Se disser vai, o soldado vai. Quanto mais então nosso Senhor Jesus Cristo, que tem sob seu poder todas as coisas, sendo Ele o Criador, o Senhor de todas elas. Tão sublime é a oração do centurião, tão verdadeira a sua humildade, tão firme a sua fé, que a Igreja utiliza cotidianamente
as suas palavras na Santa Missa. Pouco antes da comunhão, para que nos disponhamos com humildade e fé para a Sagrada Comunhão, começando por um ato de adoração a Nosso Senhor verdadeiramente presente. Senhor. E a Igreja não só utiliza essa oração, como faz que nós a repitamos 3 vezes na missa. 3 vezes o Padre e 3 vezes também os fiéis. É uma oração boa, porque a humildade e a fé são os 2 fundamentos da vida espiritual. Para construir um edifício é necessário, primeiramente, limpar o terreno dos obstáculos, dos entulhos e, em seguida, lançar as fundações sobre as quais todo o edifício se apoiará. A humildade remove os obstáculos, remove o orgulho, remove a presunção, a autossuficiência. Deus se revela aos humildes e resiste aos soberbos, aos orgulhosos. A fé lança, por sua vez, as fundações sobre as quais todo o edifício da vida espiritual se ergue. Sem fé não pode haver esperança, não pode esperar em Deus aquele que não acredita nele. Sem fé, tampouco pode haver caridade, não pode amar a Deus quem não acredita nele. Sem fé não pode haver caridade para com o próximo, pois a caridade para com o próximo decorre da caridade para com Deus. Sem fé não pode haver nenhuma virtude sobrenatural, sem fé é impossível qualquer vida sobrenatural. É indispensável, então, caros católicos, que procuremos ser humildes e que tenhamos uma fé firme e que evitemos os perigos para a nossa fé. Quantos se arriscam, por exemplo, ao lerem autores cheios de erros, dizendo que levam em consideração somente o que é bom, mas nem critério têm para saber efetivamente o que é bom. Certamente cairão, perderão a fé católica se ainda a tiverem. Está dito no Evangelho, caros católicos, que Nosso Senhor se admirou ao ouvir as palavras do centurião. Claro, Nosso Senhor, que conhece todas as coisas, mesmo os segredos dos corações, já conhecia a fé e a humildade do centurião. A sua admiração, então, não é por surpresa, é uma admiração voluntária para que os outros compreendam o valor das palavras do centurião e procurem, assim, seguir o exemplo desse militar na humildade e na fé. E esse centurião nem judeu era um pagão que já havia se convertido a Jesus Cristo, pois bem disposto já havia compreendido os seus milagres e tinha então aderido inteiramente aos seus ensinamentos. Nosso Senhor aproveita a fé desse homem para afirmar a futura conversão de numerosos pagãos à fé católica, enquanto muitos judeus preferirão permanecer cegos, sem reconhecer o Messias, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Finalmente, Nosso Senhor opera o milagre. Vai e seja-te feito conforme creste, nos diz o Salvador ao centurião. E naquela mesma hora ficou curado. Que possamos, caros católicos, em particular antes da comunhão, dizer as palavras do centurião com toda a sinceridade e repitamos essas palavras de adoração, de humildade, de fé profundas também no nosso cotidiano. E assim o Senhor nos ajudará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.